a história da humanidade, o Senhor ele sempre buscou ter conosco um relacionamento. E aqui o Senhor, no livro de Oséias, ele chega ao extremo de fazer essa comparação, né, fazendo uma comparação, comparando o povo a uma prostituta, uma mulher de prostituição. Ele chega ao extremo por quê? Porque a maldade do povo subiu até o trono de Deus. A maldade do povo chegou até Deus. De tal maneira que foi tão ofensivo que o Senhor não teve outro adjetivo senão esse para o povo. Mulher de prostituição. Vocês não conseguem se relacionar sem se prostituir. Vocês não conseguem se relacionar comigo. Vocês não veem que eu sou santo. Vocês não veem que para se relacionar comigo, para se relacionarem comigo, precisam ser santos e se deixarem ser santificados. Será que vocês não percebem isso? Será que até quando vocês vão continuar se prostituindo? Até quando vocês vão continuar me negando? Até quando vocês vão continuar me traindo? Até quando vocês vão querer satisfazer os seus próprios desejos, os desejos da sua carne, da vossa carne, que são maus, e não vão querer satisfazer a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável? É isso que o Senhor quer nos dizer. É isso que Ele nos diz. Só que quando Ele diz que para aquele homem, Oséias, tomar aquela mulher como esposa, ou seja, ele mandou que ele a honrasse. É como se ele estivesse dizendo: mas ainda assim eu enviarei o meu filho para tomar esta nação prostituída como noiva e a santificar, louvado seja o nome do Senhor, e a honrar, e a resgatar dos seus caminhos de prostituição, e a mudar a sorte, e a mudar os planos, e a mudar o destino, porque o destino do povo era um destino terrível se continuasse no seu caminho de prostituição, o destino da humanidade, né? Porém Jesus veio e nos honrou. A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele se compadeceu de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É como um homem honrado olhar, sabe, a humanidade, nós seres humanos, Jesus olhando para nós antes de se entregar, antes de se sacrificar, Ele olhando para nós. É como um homem honrado, um homem de família, um homem de posses, um homem, sabe, um partidão, né, olhando para uma meretriz e dizendo: eu vou casar com ela e vou honrar, e eu amo e vou mudar essa vida que ela leva. Como Jesus, quando olhou para nós, é semelhante a isso. E a igreja se tornou noiva de Cristo. Louvado seja o santo, glorioso e poderoso nome do Senhor. Só até aí. Amém? Então, dito isto, o que precisamos fazer? Nos relacionar com o Senhor, independente daquilo que o Senhor pode nos dar, daquilo que o Senhor pode nos oferecer. Sujeitarmos ao Senhor, nos sujeitarmos ao Senhor, sujeitarmos as nossas vontades ao Senhor, à vontade do Senhor. Temos que enxergar primeiro a vontade do Senhor. Temos que enxergar primeiro a necessidade do Senhor ao invés das nossas necessidades. A necessidade de Deus, qual é a necessidade de Deus? Será que Deus tem alguma necessidade? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Será que Ele tem alguma necessidade? Eu digo a você que tem. A necessidade dele é única e exclusiva referente a nós. Ou seja, o que Deus necessita é um relacionamento conosco. Sabe? Jesus não veio aqui sangrar e morrer de brincadeira, não. Jesus veio resgatar aquilo que se havia perdido, porque o coração dele se angustiava e se entristecia, porque estava longe do ser humano. O coração de Deus
estava longe, ou melhor, o coração dos seres humanos estavam longe de Deus, porque o nosso pecado fazia separação entre nós e Deus. Jesus veio rasgar esse véu de pecado. Jesus veio nos santificar para que a nossa presença fosse tolerada pelo Deus Santo, porque Deus não tolera pecado, não tolera impureza. E pecadores impuros na presença dele não subsistem. Se nós nos achegássemos à presença de Deus impuros, maculados, sujos, não haveria outra solução senão sermos consumidos. Não há compatibilidade entre a santidade de Deus e o pecado. Então, qual foi a solução? Jesus veio nos tornar santos, para que fôssemos recebidos, para que fôssemos tolerados, para que Deus nos tolerasse em sua presença e não precisasse nos consumir. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus fez isso? O homem pecou, se tornou impuro, se tornou sujo. Para que eu vou querer uma coisa suja? Deus podia pensar assim, né? Eu sou santo, para que eu vou querer uma coisa suja? Larga esse homem para lá, eu vou destruir todo mundo, acabou. Não preciso mais me preocupar com o homem. Sabe por que Deus não fez isso? Porque a necessidade de Deus é e sempre foi se relacionar com o homem. De tal maneira que era muito mais doloroso ter que destruir o homem do que destruir a si mesmo. Ou seja, era muito mais doloroso para Jesus, seria muito mais doloroso para Jesus ter que destruir o homem, ter que matar o homem, do que ele entregar o seu próprio corpo em sacrifício. Ou seja, quando ele olha para trás e diz, valeu a pena, ele está dizendo, eu sofri, eu padeci, eu fui humilhado, eu fui cuspido, eu fui pregado na cruz. Doeu, foi ruim. Mas valeu a pena? Valeu. Porque agora eles podem chegar até mim, podem ter comunhão comigo. Porque aquilo que eu mais valorizo é ter comunhão com esses aí. Eles não sabem nem o que falam. Jesus, quando orou na cruz, falando, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A gente não sabe nem o que faz, nem o que fala. Mas Jesus tem prazer em ter comunhão conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Miseráveis, pecadores, indignos, preocupados cada um com seu próprio umbigo, cada um com seus próprios problemas e muitas vezes besteiras, um monte de besteira. A gente se preocupa com um monte de besteira, um monte de coisa fútil. O ser humano se preocupa com um monte de futilidades e ainda assim Jesus tem misericórdia, e ainda assim Jesus tem compaixão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, amém. Diz. Quê? O quê? O que outro? É sério? Uhum.